salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, juntos, unidos, para que possamos ir compreendendo um pouco mais acerca deste conteúdo tão rico, tão maravilhoso, tão fascinante, que é a história da Igreja Antiga, nos seus primórdios, né? Nos seus primeiros momentos ali, em que ela estava, de fato, surgindo, e nós já estamos aqui mencionando diversos acontecimentos desde o primeiro século, né? Passando também por ocasião do segundo século, por meio das diversas perseguições que surgiram, as formações, inclusive do ponto de vista da doutrina, né? Nós podemos ir notando toda esta realidade. E hoje nós vamos tratar um pouco, talvez uma das aulas que mais são pedidas, né? E que chamam mais a atenção, que é no que diz respeito à origem da realidade do papado, né? A realidade dos papas. Nós vamos estar observando hoje como foi que a Igreja foi se constituindo nos seus quadros, podemos assim dizer, a sua realidade hierárquica dentro dessa concepção de Igreja desde o primeiro século, se assim observarmos, né? Então, é interessante observarmos como é que foi se constituindo essa realidade que remonta ao próprio tempo de Cristo. Cristo, de fato, quis que a sua igreja, nós vemos lá isto em Mateus capítulo 16, né? Que a sua igreja iria ser edificada sobre Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Tu és pedra, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz isso para Pedro. Ele muda o nome de Simão para Pedro. Né? Nós vamos percebendo esta realidade. Aquilo que Jesus fala, Jesus é a palavra viva, eficaz, eterna. O Verbo divino se fez carne. Esta palavra fala e quando ela fala, as coisas acontecem. De fato, nós temos aqui agora uma pedra, uma rocha, podemos assim dizer. Você pode até se questionar e dizer, mas a rocha é Cristo, né? Há muitos questionamentos que levam a esse entendimento. A rocha é Cristo, não é Pedro. Bem interessante observarmos isso, porque Santo Tomás de Aquino mesmo vai dizer, de fato, a rocha é Cristo. A pedra fundamental para a construção e edificação da igreja é Cristo. Mas ele, observe essa palavra que ele diz lá em Mateus, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele torna Pedro rocha, ele torna Pedro a pedra por participação. Pedro toma parte deste ministério que é do Senhor e se torna esta cabeça visível da igreja. Em que Jesus é a cabeça invisível, a cabeça suprema da igreja, deste corpo místico, podemos assim dizer, mas Pedro, ele é esta cabeça visível da igreja, sobre quem vão estar, vamos dizer assim, vai estar a chefia, digamos assim, de todos os apóstolos, né? E aquele que ocupar a sucessão de Pedro estará exercendo o cargo que foi dado a Pedro. Então nós vamos notando esta realidade, e isso remonta desde os primeiros tempos da vida da igreja, se você observar. Só para você evidenciar, o termo Pedro mesmo, né? A designação a Pedro no Novo Testamento é narrado pelo menos em 171 vezes, em que se faz menção a Pedro. Em segundo lugar, viria, vamos dizer assim, o próprio apóstolo São João
né? Você tem ali em torno de 27 a 28 vezes em que o nome de São João é mencionado. Veja a discrepância de Pedro para João, né? Pedro só perde mesmo para o próprio Cristo, se assim pudermos observar. Então você vê que realmente é a menção que é dada ao apóstolo Pedro dentro desse contexto, né? Pedro sempre liderando a chefia dos apóstolos. Você vai notar justamente que é sempre o nome dele que aparece de início na sequência dos apóstolos. Você vai evidenciar. No livro dos Atos dos Apóstolos é Pedro quem sempre toma a palavra de início, né? Em Pentecostes, quem tomou a palavra para anunciar de forma querigmática o Evangelho após a vinda do Espírito Santo? Quem toma a palavra por primeiro é Pedro, né? De forma bastante eficaz, veemente, ele explode, digamos assim, nesta realidade do Evangelho, do anúncio do Evangelho para aquele povo em Jerusalém, né? Pedro é que toma a dianteira, é quem toma as rédeas. Se você for observar na realidade da conversão de Cornélio, um pagão, você vai perceber que é Pedro quem inaugura esta realidade de um pagão, de um gentil, fazer parte da igreja, né? Porque até então eram os judeus, nós já vimos esta realidade. Pedro é que toma sempre a dianteira. No Concílio de Jerusalém, diante da discussão com relação à circuncisão, quando Pedro fala, todos se calam e acatam aquilo que Pedro, no final, acabou por realizar, por enfatizar. Então você vai percebendo que desde os primeiros momentos da vida da igreja, Pedro sempre apresentava um primado em relação a todos os outros apóstolos. Então você vai notando esta realidade. Se assim bem pudermos ir percebendo, até mesmo a condição de que Pedro teria vivido em Roma e em Roma teria fundado a igreja. Se assim bem observarmos a igreja em Roma, podemos assim evidenciar, como atestam inclusive alguns, digamos assim, padres da igreja. Alguns padres da igreja vão atestar justamente essa realidade. Alguns historiadores atestam essa realidade, tal como nós podemos perceber com Eusébio de Cesareia, que atesta que Pedro viveu por bastante tempo em Roma, antes de ser martirizado sob o Império de Nero. Eusébio de Cesareia é tido pelo primeiro historiador, o primeiro historiador eclesiástico, ele que escreveu a famosa História Eclesiástica, que é um documento de grande relevância histórica, e foi o primeiro historiador cristão, Eusébio de Cesareia. Estamos falando aqui mais ou menos entre o século IV e o século V, né? Vamos observar aí a presença deste historiador. Então você vai notando esta relevância que Pedro tinha logo no início mesmo dos tempos da igreja. Se assim pudermos observar, por exemplo, o que diria Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, ele foi discípulo, se assim observarmos, tanto de São Pedro, como também ouviu São João pregar, ele ouviu São Paulo pregar. E Santo Inácio de Antioquia, quando ele vai escrever aos esmirnenses, podemos assim observar, ele diz assim: onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Nós já vimos isso. E escrevendo a Igreja de Roma, chama-se de igreja que preside na caridade. Observe como ele vai dizer em relação à igreja encontrada em Roma. A igreja que preside na caridade. Digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Diz ainda que não vos dou ordens. Ele mesmo vai se referir, quando vai escrever aos esmirnenses, ele diz assim: eu não vos dou ordem como Pedro e Paulo vos deram. Perceba esta realidade. Ele coloca e confere uma autoridade à igreja que está em Roma e, consequentemente, ao bispo desta igreja que está em Roma, que é, na verdade, o sucessor de São Pedro. Quando Santo Inácio de Antioquia ele escreve isto, né, essas cartas, quando ele vai escrever as suas referidas cartas já no início do século II, ele está se referindo à igreja que se encontra em Roma e está dando esta primazia ao bispo de Roma, se assim observarmos dentro deste patamar, né? Um outro exemplo que podemos observar, São Dionísio de Corinto, também no século II, ele vai dizer assim, escrevendo inclusive aos romanos, ele diz: tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos, Pedro e Paulo, nos formaram na doutrina dos evangelhos. A seguir, indo para a Itália,
eles vos transmitiram os mesmos ensinamentos e, por fim, sofreram o martírio simultaneamente, atestando que eles, de fato, estiveram em Roma, na Itália, em Roma, se assim evidenciarmos. Da mesma forma, se observarmos Santo Irineu de Lyon, por volta também do século II, mais ou menos ali no ano 180, onde ele está escrevendo o seu famoso Adversus Haereses, contra as heresias, ele também vai se referir a Pedro e a Paulo, presentes ali em Roma, até porque São Pedro esteve em Roma pelo menos por 25 anos. Talvez em um outro momento ele tivesse que ter voltado para Antioquia, voltado para Jerusalém, até mesmo para o Concílio de Jerusalém, mas ele esteve em Roma de forma a pregar na cidade de Roma por pelo menos 25 anos, inclusive. Então, note bem essas realidades dentro desse processo, dessa configuração da igreja. É interessante observar essa realidade, por quê? Porque quando ele diz que está escrevendo para a igreja que se encontra em Éfeso, para a igreja que se encontra na Trália, para a igreja que se encontra em Roma, para a igreja que se encontra em Antioquia, não são igrejas como se fossem um conjunto de federações independentes. Elas fazem parte da única igreja. São igrejas no sentido que nós podemos observar assim como sendo dioceses, né? Mas fazem parte da única igreja. Existe, de fato, uma única igreja. Esse é o primado que nós precisamos ir observando, essa primícia que nós precisamos ir evidenciando dentro deste processo. E é claro e evidente que já nos primeiros séculos, né, nós vamos perceber também a presença da organização dos quadros da igreja, dos quadros da hierarquia, né? A igreja que está lá comandada, né, e guardada justamente por uma realidade de um clero. Existia lá, naquele tempo, desde aquele tempo, um presbitério, podemos assim dizer, né? Uma constituição que nós podemos chamar do Senado de Deus, aqueles que iriam estar colaborando com o seu referido bispo naquela igreja particular. Por isso que até hoje se utiliza muito esse termo quando se refere a uma diocese. A igreja particular que está situada em alguma cidade, por exemplo. Então você percebe esta realidade, mas esta igreja particular que está unida à igreja de Roma, né? Que é de onde parte toda esta primazia, né? Em que o bispo de Roma, que hoje nós chamamos o Papa, ele é o quê? Ele é aquele que tem a primazia, ou o primado, detém este primado que nós evidenciamos sobre todas as regiões, realidades eclesiásticas que nós podemos evidenciar. Toda a circunscrição, né, de toda a igreja é dada pelo magistério petrino, né, pelo ministério petrino, se assim observarmos. Um detalhe interessante que nós podemos notar, por exemplo, quando o Papa Clemente, né, Clemente, ele é o Papa ali que pontificou por volta do ano 88 ao ano 96, ainda no primeiro século. Por alguma desavença que acontecia ali na comunidade de Corinto, é bem interessante isso, porque naquele tempo, naquela época, o apóstolo São João ainda estava vivo, né? Inclusive, ele estava ali próximo à ilha de Patmos, né? Naquelas redondezas ali correspondentes a Éfeso, uma região assim bem próxima de Corinto, se assim observarmos, né? Que Éfeso fica ali, onde fica ali mais ou menos a Turquia, onde hoje é a Turquia, e Corinto é uma área da região ali da Grécia, né? Então, lugares assim muito próximos. E João era altamente venerável, nessa época, inclusive, ele já tinha até passado por aquele processo de ter sido jogado no azeite fervendo, né, e ter milagrosamente sobrevivido. Então, ele era um homem venerável de forma assim extrema, justamente porque foi um apóstolo de Nosso Senhor, ouviu Nosso Senhor falar, Nosso Senhor pregar, e ainda por cima, né, tinha sobrevivido de forma milagrosa de uma realidade que humanamente não teria sido possível ter sobrevivido. E, no entanto, ele ainda estava vivo naquele tempo, altamente venerável São João. Mas, diante das desavenças que a comunidade de Corinto, dos problemas, das situações ali que ela estava vivenciando, a quem elas recorreram para resolver essas desavenças, essas contendas, essas discórdias? A quem a comunidade de Corinto recorreu? Recorreu ao bispo de Roma, que na época era o Papa Clemente. Né? Em vez de ter ido a João, que estava até mais próximo, inclusive, né? Praticamente Éfeso era vizinho ali a Corinto, né?
em vez de terem recorrido a João, o apóstolo São João, recorreram a Roma. Era até mais distante, era até mais difícil até o acesso, e, no entanto, recorreram ao bispo de Roma, que naquela época era o Papa São Clemente. Inclusive, isso daí acabou levando também à constituição da carta que São Clemente escreve aos Coríntios, né? Inclusive, é um dos documentos pontifícios, podemos assim dizer, mais antigos, se nós evidenciarmos, e é um documento histórico, inclusive. Nós vamos observar que na carta que ele escreve aos Coríntios, admoestando para que eles aprendam a arte da obediência, era necessário que eles buscassem efetivamente viver esta obediência para conferir e garantir a unidade da igreja e a unidade dos fiéis. É o que São Clemente vai admoestar, vai exortar os coríntios. Qual é o bispo que fala desta forma, nestes termos, muitas vezes até de forma dura, com uma diocese que não é a sua, onde ele está, né? Porque São Clemente falava da diocese de Roma, que era a diocese dele, para uma outra igreja, uma outra diocese que era a diocese de Corinto, bem distante de Roma. Que bispo tinha autoridade para fazer isso? E ainda mais, para que eles pudessem também aceitar esta autoridade, né? Então, eles aceitavam justamente porque eles conferiam essa primazia à igreja de Roma, desde os tempos mais remotos, se assim evidenciarmos todo esse contexto. E isso vai cada vez mais crescendo ao longo da história da igreja. Isso no século I já existia, no século II isso vai se tornando cada vez mais consolidado, no século III isso vai se evidenciar ainda mais forte, esta realidade de se recorrer sempre a Roma para a resolução de determinados conflitos. Depois vão surgindo os diversos processos de heresias, se assim observarmos, e se recorre sempre a Roma para que Roma decida o que é o correto. Muitos santos, inclusive, recorriam a Roma diante desta realidade. Santo Atanásio, por exemplo, por ocasião do arianismo, que é uma heresia logo dos primeiros séculos, nós vamos ver isso mais adiante, Santo Atanásio, diante da condenação que ele sofrera por causa dos arianos, a quem ele recorre? Ao Papa da sua época, né? Se nós observarmos, por exemplo, São Cipriano de Cartago, da mesma forma, no século III, a quem São Cipriano recorre para realizar determinadas resoluções de conflitos na igreja que estava localizada ali no norte da África? Ele recorre justamente ao Papa. Então, nós vamos notando esta condição e esta realidade. Se observarmos, por exemplo, o Papa São Pio I, já no século II, ali por volta do ano 150, mais ou menos, São Pio I, ele estabelece que todas as dioceses, toda a igreja deve comemorar a Páscoa no mesmo dia que a igreja localizada em Roma, para que haja uma unidade. Mais adiante, o Papa Eleutério toma uma decisão ainda mais incisiva. Quem não comemorar a Páscoa, tal como a Igreja de Roma define o dia da Páscoa, será excomungado. Tem que comemorar no mesmo dia que a Igreja de Roma comemora. E que ele estava falando porque as igrejas do Oriente, as dioceses, vamos dizer assim, do Oriente, ali na área correspondente a Éfeso, por exemplo, né? As áreas mais voltadas para a Ásia Menor, não estavam comemorando a Páscoa no mesmo dia que a igreja localizada em Roma. Estava comemorando ainda a Páscoa nos dias previstos pela lei judaica, no dia 14 do Nissan. Né? E aí Eleutério, o Papa, ele vai, de forma bastante incisiva, ele vai dizer que é necessário que haja uma unidade. E aí, quem não admitir esta realidade será excomungado. Veja, o primeiro pronunciamento, inclusive, digamos assim, de um pontífice relacionado até mesmo à realidade da excomunhão. Quando eu falo do Papa Eleutério, eu estou me referindo aqui mais ou menos ao ano 180, 185, mais ou menos a época em que ele pontificou. Né? O Papa Eleutério, na verdade, é o 12º sucessor de São Pedro, se assim observarmos. Inclusive, Daniel Hopes, que é um dos autores que nós estamos utilizando para fomentar este curso, ele vai falar um pouco a respeito dessa realidade, inclusive cita aqui também no seu escrito, nos seus escritos, nos seus livros, né? Logo no seu primeiro volume, a História da Igreja de Jesus Cristo, ele vai citar justamente acerca daquilo que, por volta do ano 180, Santo Irineu de Lyon,
Santo Irineu de Lyon, que é, digamos assim, discípulo de São Policarpo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna, por sua vez, ouviu São João Evangelista pregando, ainda conheceu um dos apóstolos, podemos assim observar, e aí São Policarpo, pelo que ele aprendeu de São João, ele começa a ensinar a outros. Então ele também ensinou o Santo Irineu, né? E Santo Irineu ele vai escrever um importante documento, uma importante obra chamada Adversus Haereses, né? Contra as heresias, uma obra que ele escreve para refutar os erros do gnosticismo, inclusive, e nesta obra ele reconstitui a lista dos 12 primeiros sucessores de São Pedro, até o seu Papa contemporâneo, o Papa da sua época. Então você observa, esse é justamente o que ele vai dizer na Adversus Haereses. Observe aqui comigo. Ele vai dizer acerca de um catálogo que Santo Irineu conservou, né? E eu faço questão de mensurar. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João, para você ver essa continuidade daquilo que chamamos de sucessão apostólica. Entende essa realidade? A tradição da igreja, a tradição apostólica, ela vai sendo constituída, se assim evidenciarmos. E Santo Irineu ele faz essa reconstituição deste catálogo. Ele vai dizer assim, quando vai reconstituir essa lista. Ele diz: São Lino, Santo Anacleto, São Clemente, sem dúvida, os 3 primeiros sucessores de São Pedro no século I, dos quais conhecemos um pouco melhor somente o último, acerca de São Clemente. Mais adiante ele vai dizer, no século II, Santo Evaristo, Santo Alexandre, São Sisto, São Telésforo, 4 gregos, se assim observarmos, e dos quais apenas o 4º é um pouco conhecido pelo seu martírio no tempo de Adriano. Depois, Santo Higino, por volta do ano 136 a 140. São Pio I, de 140 a 154. Santo Aniceto, cerca de 154 a 175 anos em que ele faleceu. Santo Aniceto, que recebeu São Policarpo. Depois, São Sotero e Santo Eleutério, que foi amigo contemporâneo de Santo Irineu. Então você vai notando aqui que se a gente observar essa lista, né, e aqui podemos sair novamente citando a lista completa desses 12 primeiros sucessores de São Pedro, nós tivemos São Lino, que foi o segundo Papa, depois Santo Anacleto, logo em seguida São Clemente, Santo Evaristo, Santo Alexandre I, São Sisto I, Santo Eleutério, Santo Higino, Santo Pio I, São Sotero, Santo Aniceto, Santo Eleutério. Se assim observarmos, até chegar em Eleutério, o Papa, que faleceu em 189, época, inclusive, contemporâneo de Santo Irineu. A quantos de nós, depois Daniel Hopes pergunta, a quantos de nós estes nomes querem dizer alguma coisa? Né? Muitos de nós nem sequer conhecemos ou nem sequer ouvimos falar, mas são altamente veneráveis, guardados, inclusive, e celebrados também dentro das nossas liturgias, se assim observarmos, se formos mais atentos. E nós vamos perceber justamente a presença destes homens que já daquele tenro início mesmo do desenvolvimento da igreja, já observamos que eles já apresentavam uma autoridade diferenciada em relação aos demais bispos da igreja, se assim observarmos. Nós podemos perceber, por exemplo, até mesmo o próprio São Vítor, que veio a suceder, digamos assim, podemos até observar São Vítor, que veio a suceder Santo Eleutério, São Zeferino, que veio logo em seguida, né? E aí nós já vamos poder observar, para que a gente possa compreender que quando Constantino, e aí refutando as ideias absurdas e sem lógica do meio protestante, que vem a dizer que a Igreja Católica surgiu por ocasião de uma invenção do imperador Constantino por volta do ano 313, né? Ou seja, quando Constantino veio a surgir na história, quando o Edito de Milão foi proclamado no ano 313, proibindo a perseguição aos cristãos, quando este edito foi proclamado, a igreja já estava no seu 32º Papa. O Papa da época era o Papa Melquíades, o Papa sobre quem todos os olhares iriam se voltar
quando a igreja tivesse a sua realidade de perseguição abolida, quando a perseguição tivesse findado. Seria para o bispo de Roma que a igreja iria, todo o mundo conhecido ali, iria se voltar ali diante dessa realidade, para o Papa Melquíades. Então você vai notando essa realidade, esse desenvolvimento. Não foi Constantino quem fundou a igreja. Muito pelo contrário, a igreja já existia desde o tempo do Cristo, porque foi o Cristo quem, de fato, a funda. Né? Você vai evidenciar esta constituição. Então, nós temos esta realidade aqui quando falamos acerca desta condição. Cada um destes papas, inclusive muito pouco, né, se falou acerca desses papas por questões realmente de contexto histórico. Nós temos muito pouco documento histórico acerca da vida e da ação, da atuação de cada um desses primeiros papas, se assim observarmos, né, esses 12 primeiros especialmente. Nós temos muito pouco a respeito deles, né? Sabe-se muito pouco a respeito deles. Tem realmente uma realidade assim bastante venerável, justamente porque foram os primeiros e foram aqueles que constituíram, inclusive, alguns pontos que estão voltados até para a fé católica, que são utilizados até hoje, se assim observarmos nessa abordagem. Se nós evidenciarmos, por exemplo, alguns aspectos de cada um desses papas, desses pontífices, por exemplo, nós vamos notar, se assim observarmos, a própria carta Clemente, que era uma carta em que a gente observava uma certa observância de alguns componentes, né? Daquilo que os coríntios deveriam também utilizar, deveriam também evidenciar, mas nós também podemos notar o caso, por exemplo, do Papa Santo Alexandre e do Papa Santo Evaristo, que foram logo nos primeiros tempos mesmo da vida da igreja. Se observarmos, por exemplo, o Papa Alexandre, ele e aí a antiga tradição que vai mesmo colocar, ele é quem abordou essa ideia de colocar água, né, uma gota d'água no vinho antes da consagração, por ocasião do ofertório. Palavras, feitos do Papa Alexandre, sexto Papa da Igreja Católica. É nesse tempo também que remonta algumas realidades, por exemplo, como acontece com o Papa São Sisto, né? São Sisto I, sétimo Papa, né? Que estabelece, por exemplo, dentro da liturgia, os santos, né? Os sanctus, que é rezado por ocasião da liturgia eucarística. Mais adiante nós vamos ver outros papas, por exemplo, como, por exemplo, o Papa Telésforo mesmo, que vai também inserir o canto do Glória na liturgia da Santa Missa. Então você vai observando que aos poucos a missa vai se constituindo, vai se construindo à medida que você vai observando que cada um vai dando a sua contribuição dentro desse processo, dentro desse patamar, né? Se assim pudermos evidenciar e observar. E aí nós vamos notando toda essa realidade e toda essa abordagem dentro da constituição do ministério petrino que vai se evidenciando. Mesmo diante de toda essa abordagem, que é dada por meio dos papas, né, nós vamos percebendo que existe uma linha sucessória ali ininterrupta que liga estes papas ao fundador da igreja, que é o próprio Cristo. Mais tarde, nós vamos perceber que não importa o caráter de cada papa. Não importa se o papa era bom, se o papa não era bom, se o papa era mau, se o papa era de má vida. Mas sempre existirá uma realidade que vai ligá-lo de forma ininterrupta ao fundador da igreja, ao próprio Cristo, se assim observarmos. E é interessante percebermos que o próprio Cristo mesmo sofreu a própria traição de Pedro, de alguma forma, por ocasião de sua negação. Né? Quando ele, diante de Nosso Senhor, sendo questionado ali no Sinédrio, ele disse: eu não conheço este homem, olhando para Jesus. Né? Você percebe a fraqueza, a fragilidade do primeiro, que seria o Papa da Igreja Católica. Né? Então você vai observando essa realidade, mas ao mesmo tempo Nosso Senhor que o confirma, apesar de sua fraqueza. Diante disso você nota que Pedro aprende com os seus erros e, mais adiante, por ocasião do seu martírio, você nota que ele morre também de forma heróica, né? Ou seja, percebe-se que Nosso Senhor morre em Pedro, podemos assim dizer, se assim observarmos a realidade do martírio. Então você nota esta condição, esse processo, essa realidade quando observamos todas essas condições. Então não importa depois o caráter do Papa. Muitas pessoas questionam sobre existiram muitos papas de má vida, né? Se assim observarmos, mas a história também não diz desta forma, né? Muitas vezes existe uma certa malícia por parte
dos interlocutores quando vão afirmar que os papas eram muito corruptos, houve muitos papas corruptos. Nós temos uma lista de 266 pontífices. Estamos aqui com o Papa Francisco, é o Papa de número 266, se assim observarmos, né? Se muito tivermos papas de má conduta, de má vida, podemos assim dizer, não chegam. Se nós observarmos e analisarmos, eu não estou me referindo em papas fracos, papas que tiveram uma conduta inadequada por ocasião de algum evento histórico que ocorreu, né? Papas que titubearam, não estou me referindo a estes, eu estou me referindo àqueles de conduta moral duvidosa, né? Se nós assim observarmos, não tivemos 10 papas assim, de conduta moral duvidosa, talvez até muito menos do que 10, né? Então, num universo de 266 papas, e você ter apenas cerca de menos que 10 papas, e ainda se tivesse mais que 10, se tivessem 20, se tivessem 30 papas de conduta moral duvidosa, o que não é verdade, porque nós podemos provar pela história que eles, muito poucos, foram papas tidos por papas ruins, né? De fato ruins. Mesmo que tivesse, ainda seria um universo de 266 pontífices. É um verdadeiro milagre. Tendo em vista a natureza humana, como ela é miserável, é um verdadeiro milagre nós apresentarmos ao longo da história da Igreja uma sequência de sucessores de São Pedro até muito virtuosos. E muitos santos. Os primeiros papas da história, todos eles foram santos. Todos eles, inclusive, muitos deles martirizados, muitos deles heróicos. Então é interessantíssimo observarmos essa realidade, né? Mas, diante de 266 pontífices, quem as pessoas normalmente procuram enfatizar? Alexandre VI, Bento IX, Sérgio III, um dos pouquíssimos papas que de fato tiveram condutas duvidosas, mas que passaram. E a Igreja de Cristo continua. E eles não foram suficientes para aniquilar esta igreja, né? Como diria vamos dizer, estudioso agnóstico do século XIX, né? Ele vai dizer, Joseph de Maistre, ele diz justamente isso, né? Nenhuma instituição divina, nenhuma instituição pôde durar tanto tempo. Essa igreja já está durando 19 séculos. Isso ele falou no século XIX. E nós estamos no século XXI e a igreja continua, né? Nem os papas, nem os bispos, nem os padres, nem um leigo é capaz de destronar, de destruir, de aniquilar esta igreja. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala, as coisas de fato acontecem. E o que ele disse? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre esta palavra que nós nos alimentamos, que nós nos enchemos de esperança para percebermos que diante das tormentas, nosso Senhor Jesus Cristo está no barco. Ainda que, como diria Bento XVI, ele pode até estar dormindo, mas ele está na barca, né? Com os seus apóstolos, com toda a igreja, com todo o seu corpo místico, podemos assim evidenciar. Na próxima aula, nós estaremos vislumbrando, inclusive, até mesmo as fontes da literatura cristã. As letras cristãs, podemos assim observar. A definição do cânon bíblico, a realidade da tradição da igreja. Tudo isso nós vamos estar observando a partir da próxima aula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère